Dinâmicos e dinâmicas, Anderson Pato, hein? Eu não quero que Adson me esconda nada. Ah, porque o menino é batalhador, porque ele veio de baixo. Não, Adson. Pera aí, Adson. Uma coisa, outra coisa. Esse cara eu torço pra caramba. Eu quero que ele dê certo muito. Eu tô aqui, ó, irmão, de coração aberto. Bote pra lenhar, Pato. Jogou a Copa do Dinâmico. Quero muito dele. Quero muito dele. Mas eu quero ouvir primeiro sua opinião como analista. Adson Piedade, seja bem-vindo ao quadro que é seu desde 2014, analisando o contratado. Hoje é Anderson Pato. Anderson Pato, Adson, bem-vindo, meu irmão. Um abraço, Matos. E o Pato, o nosso Pato, é um cara que tinha que ser contratado pelo Vitória, tá? E daqui a pouco vocês vão saber se ele está pronto para jogar na Série A do Campeonato Brasileiro ou está pronto para jogar na equipe do Vitória, né? Já começar a ter oportunidade na equipe do Vitória. Daqui a pouco eu vou soltar isso aí, Matos. Mas antes dizer que o nosso Pato, talvez o nosso Pato não seja ainda aquele jogador pronto de todas as valências ali e qualificações necessárias para isso, mas é um jogador que chama muita atenção e o fato de ele ter chegado nesse nível, praticamente só ele e Deus, já dá para ele um retorno gigante, né? Porque a gente costuma dizer assim, pô, o cara não teve base. Pô, imagine se tivesse. E ter base ou não é apenas para análise, porque para dar certo ou não no futebol não é só uma coisa, como também não é só outra, Matos. E Adson, antes de eu partir para algumas perguntas que eu tenho a fazer a você sobre o Anderson Pato, é curioso, né? Contar algumas curiosidades do Pato. Ele chegou a Juazeirense, gente. Aliás, já vai curtindo o vídeo aí, tá? Já deixa o seu like, comenta também sobre o que você achou sobre o Pato. Ele chegou a Juazeirense, Adson, por empréstimo. Desculpe, para fazer teste. Chegou pra fazer teste. Aí, primeiro amistoso, Anderson Pato, não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo, eu sei que tava empatado amistoso, quando ele entrou, assistência e gols. Aí vai no segundo, assistências e gols, aí efetivou. Nem pro banco ele ia no jogo, já matou a pau nos amistosos, aí chegou no time, no Baiano, titular, 4 vezes melhor em campo de 10 jogos, de 11 jogos, né, que ele fez. 10 na verdade, né, foram 10 jogos se eu não tô enganado. Enfim, Adson, Anderson Pato se tornou uma realidade assim meteórica, vamos chamar, e agora tá no Vitória, a gente tá falando sobre ele. Então é bom explicar a história dele também. Eu falei sobre a história de vida e tal, para chamar um pouco da sua atenção e ficar até aqui esse momento, né? Mas ele tem uma história de vida muito linda e um dia será contada através dele próprio. Uma história de vida que é maravilhosa. Ele é torcedor do Esporte Clube Vitória, de arquibancada. Ele não podia ir por causa de finanças, Adson. E aí eu tava conversando com alguns amigos dele que diziam, rapaz, a gente até pagou o sócio dele para ele jogar a Copa 13 de Maio, ele ia para os estádios, pro estádio com a gente. Sensacional. Tô torcendo demais por ele. Mas vamos lá, seu Piedade. Vamos lá falar sobre o Anderson Pato. Você do outro lado, não esqueça de curtir 2.000 likes e também de mandar aí a sua opinião. Quais são as principais características e a especialidade do Anderson Pato, Adson? Olha, primeiro eu queria que você segurasse essa parte, Matos, para eu poder ainda discorrer, que eu também tenho algumas histórias para contar, não do Pato, mas do que ocorre, né, com atletas que costumam chegar em clubes grandes dessa forma, tá? Então, à primeira vista, é que é mais um caso daqueles jogadores, né, sem muito espaço na infância para ser formado e lapidado em clube de base. Quando ele contar a história dele, ele deve falar que foi dispensado ali e aqui, que não passou ali e aqui. Você vai ver que ele vai falar isso aí. E todos sabem que quando chega ao profissional, isso tem diferença. Não estou dizendo que não tem, tem a diferença do cara que fez base e que não fez, tá? Mas esse fato é, não é um diferencial de quem dá certo ou não no futebol, tá? Aí fica a pergunta se o Pato conseguiu atingir esse nível praticamente só ele mesmo e Deus. Imagina bem trabalhado em um clube grande, com chances de atuar. Então a resposta para isso, eu mesmo digo que é sim. O Vitória tem sempre que contratar esses atletas. Ah, mas deu errado com fulano. Eu entendo, deu errado com o ciclano. Tem que continuar contratando até um dia que dá certo, pois o risco é muito baixo, né? Pato, que é um meia atacante, já entrando na seara da análise aqui, o Pato, que é um meia atacante que pode atuar pelo lado esquerdo e lado direito do campo, mostra um estilo de jogo tanto criativo, ou seja, criativo, associativo, como agressivo, que é raro para a beirada. É um cara que ele sabe dosar ali no momento de criação e também no momento de ser agressivo, de ser agudo, de ter potência para arrastar, tá?
E, claro, é um jogador com bastante deficiências. Você vai ver aqui que eu vou trazer. Suas deficiências são bem claras. E isso não é ruim, é bom. Quando as deficiências são claras, é mais fácil de serem trabalhadas, Perfeito. desde quando o atleta aceite e entenda que precisa, porque ele vai precisar. Ele precisa e não é pouco, não, precisa de muito. Mas o que ele já chegou e tem aqui é um sinal de que imagina um cara desse trabalhado. Então, vamos entrar agora nas principais características, Matos, para o torcedor. O Adson, E só lhe pedir uma oportunidade, já que você falou aí sobre se ele tem a humildade de reconhecer, etc. sim, Uma sim, sim. curiosidade, né? Porque eu vi o Pato jogar numa competição que eu organizei, a Copa do Dinâmico, e ele era o melhor do time, né? Couto City era o time dele, foi até campeão, ele foi o melhor da final. Adson, a humildade desse rapaz no fut 7 amador, onde ele era o principal jogador, já me chamava atenção. Primeiro jogo, Adson Piedade, tiveram dois destaques, um eu não vou citar o nome, mas muita mala, muita máscara, sabe? Muita zero humildade, não ouvia ninguém, se achava o dono do mundo de um outro lado, né? Em outro time. E o outro destaque era o Anderson Pato. E todo mundo, rapaz, esse pato. Ah, mas você viu fulano? Não, fulano não tem humildade nenhuma, mas pato. Logo no primeiro jogo, né? Do Couto City, o time do Pato. E aí, como eu fico rodando, eu não consigo ver, eu parei pra ver um jogo do Pato. E a final assisti toda. Cara, 100% humilde. Meu cachorro confirmou agora aí pro povo. 100% humilde, Adson Piedade. Então, esse não será o problema. E digo mais e concluo pra você entrar na situação aí das principais características da especialidade. A gente falava sobre o salário dele. Adson, a gente falava sobre 30 mil. É menos do que 30 mil reais o salário do Pato. Ou seja, risco Não, eu quase que falei a nulo. você 5. Esse time interior aí paga 5, é a base, 5 no máximo. Não, eu lembro que a gente conversou uma vez aqui no canal do Dinâmico, a gente trabalhou assim, não, se ele ganhar 30 mil e der errado, o risco é pequeno. Ainda tá valendo, sim, Então, ele ganha claro. menos do que 30. Mas, Já no Vitória. já no Vitória. Já no Já Vitória. no Vitória, entendi. Mas no Jazeirense, como a gente citou na pré-transmissão lá no pré-jogo, acho que era 5 mil, 7 é a base salarial aqui dos clubes do Campeonato Baiano. Ainda mais ele que vem de teste, Adson, se duvidar era um salário mínimo. Sim, sim. Entendeu? Mas tudo bem. É legal a gente falar sobre isso para além da análise, mas vamos entrar na análise agora, Adson, com as principais características e especialidade do jogador Anderson Pato, Adson. Dentre algumas eu destaco a explosão, tá? Uma explosão que já é um pouco diferente da do nosso querido Lucas Silva, né? Que tá no Vitória. Já é uma explosão diferente, né? O Lucas Silva é uma aceleração, assim, sai rápido do zero, assim. E ele é uma característica diferente, porque essa explosão do Pato é uma passada muito larga que ele tem. Então, eu destaco a explosão, o drible e o passe, né? O passe muito afiado para um cara que é beirada. Então, o índice de passe, de acerto de passe muito alto. São as principais características que eu vi ali no Pato. Especialidade eu coloco de ser garçom. É o cara que gosta de fazer assistências e para isso ele utiliza o passe, né? E a visão de jogo para assistir alguém, para deixar o cara de cara ali para poder fazer o gol. E, como eu disse, como você citou, quem veio do amador já chega com um nível desse de entendimento de jogo. Praticamente só ele e Deus. Só Deus sabe o que ele sofreu por aí. É porque pode galgar voos muito alto na carreira. E aí eu já, de bate-pronto, entro com a bola, Márcio. Perfeito. O vídeo, como é que a gente está no vídeo aí? Para e passo. Então vamos lá. O Pato, com a bola, o Pato tem um bom repertório de drible, tá? Um cara que tem um bom repertório, gostei. Jogador de uma excelente explosão, né? Fruto de uma passada larga, bem interessante. Isso chama muita atenção, que eu falei logo na primeira vez que ele enfrentou o Vitória. Mas não é aquele corredor maluco que baixa a cabeça e sai correndo. Às vezes eu tenho que falar isso na linguagem popular que é para o torcedor entender. Tá? Nada de linguagem técnica aqui. Então tem corredor, cara que sabe arrastar e tal, que baixa a cabeça e se bate no poste e não sabe associar jogo nenhum. Então, o cara que sabe muito bem associar o jogo, sabe desacelerar na hora certa e buscar uma melhor tomada de decisão. Isso para mim, por beirada, é diferente. É coisa de beirada diferente, tá? Algumas valências ainda lhe faltam, como um baixo nível de sustentação, tanto pelo alto como por baixo, tá? Mapear melhor o jogo. Ele acha que só porque tá na beirada não precisa mapear, precisa, porque ele vai ser surpreendido na elite, um nível muito alto, tá? Trabalhar mais a finalização, não é tão
um beirada assim, finalizador a nível da competição que estamos, que é a Série A, tá? Sua visão de jogo no campo é boa, gostei, uma visão de jogo boa ali para quem está chegando agora. Além disso, mostra inteligência para dosar oxigênio, isso também é muito importante com o beirada, não se desgasta à toa. Então, mostra uma maturidade assim acima da idade que tem e por não ter tido uma base ali sólida, tá? É um beirada de passe refinado, como eu disse, né? Tanto para aquelas tabela rápido, curto ali, sair da marcação, e também tem um bom último passe, coisa que falta até no Vitória, né? Um cara que sabe assistir, sabe deixar o cara na cara do gol, porque ele gosta dessa coisa ali, de ser o garçom do time, não tem vaidade, né? É um cara que chegou aí sem vaidade e vai procurar tanto ajudar o time como também se ajudar, né? Na fase defensiva do jogo, tá? Me surpreendi a fase defensiva do jogo dele, porque ele conhece ali os aspectos da marcação por zona, cara. É um cara que ocupa bem os espaços, consegue ser competitivo. Hoje em dia, o cara não for competitivo, ele esqueça. Né? O futebol já não suporta, não comporta mais ninguém que não é competitivo, principalmente beirada, que tem que bater e voltar. E ele é um cara competitivo que sabe também ali, que conhece ali os aspectos ali da marcação por zona. É claro que fisicamente ainda tem um caminho a percorrer e melhorar, né? Hoje eu vi até um vídeo do treino do Vitória, ele já estava lá treinando e é uma titela, né? Não estou dizendo que ele não é forte, é uma titela assim de massa, tá? De massa muscular que também não pode. Acho que os especialistas sabem como é que fazem isso, né? Não precisa aumentar demais também e ele ficar lento, mas ele precisa de um ganho, né? De mais massa muscular e, consequentemente, vai ganhar força, porque diz os especialistas, né, que força é massa vezes aceleração. Aceleração ele já tem, massa ele pode ganhar um pouquinho e aí crescer essa força do jogador. Então, a melhorar, aí já vem a melhorar, estamos chegando aí, Matos, em a melhorar. Para e passo. A melhorar, eu coloco a finalização, porque precisa, né, cabeçada, perna esquerda, perna direita, mapeamento do jogo, vai precisar, ele precisa disso, né, mapeamento das costas, e força, precisa ganhar mais força do Vitória, ele vai ganhar suplementação, academia, alimentação, você vai ver que ele vai ganhar em força no Vitória e isso vai alavancar ainda mais o jogo dele, Matos. Aí, no caso, Adson, seria uma ideia botar ele para jogar a Copa do Nordeste primeiro, né? Se ambientar com um time alternativo, para depois... Não, eu acho que é o seguinte, quem está no dia a dia, se ele no dia a dia se ambientou, treinou em alto nível, fez cara feia para qualquer um, foi dentro e jogou e associou e passou, ele já ganha minuto em qualquer dos jogos. Qualquer dos jogos, exemplo, tá dando 1-0, o outro time tá em cima, faltando 5, pato, para poder arrastar, para poder associar, entendeu? Não vejo o bicho de não lançar ele, não. Você vai lançar qualquer jogo que puder, né? Eu sei que o Baiano ele não pode, mas tem Copa do Brasil, que eu acho que ele não jogou, ou jogou, não sei. Acho que jogou Copa do Brasil, tá fora. Então vai ter Nordeste, vai ter a Série A, próximo que tiver, você pode lançar o cara, caso nos treinos ele tenha estado presente ali, já viu que não sentiu nada, já pode ganhar minutos, Marcos. Entendi. Na Copa do Nordeste, o Vitória vai ter que botar um time alternativo ou todo reserva, porque em março, por exemplo, o Vitória vai fazer mais 6 jogos ou mais 7 jogos, se eu não estou enganado. Eu sei que são 8 ao total, e aí não dá para jogar a Copa do Nordeste com o time principal, Adson. Mas aí eu colocaria nesse aí o Kiko Savério, mas eu colocaria o Pato aqui. Por quê? Entendi. Porque não tem ninguém com essa passada lá no Vitória. É isso, nem Lucas Silva mesmo, né? Que é outra nem coisa. Lucas Silva, porque já jogou alguns minutos, já ganhou alguns minutos e não conseguiu. Perfeito. Então, qual a sua nota para a contratação do Anderson Pato? A nota é 7. Traria assim o jogador. Logo naquele primeiro jogo contra o Vitória ali, já teria abordado ele. Porque é barato, o risco é baixo e você tem que estar sempre apostando até um dia que vai dar certo. Até um dia que vai dar certo. E aí eu trago as considerações finais aqui, Matos. O que o Vitória pode melhorar o nível do Anderson Pato, entendeu? Um atleta que chegou até esse nível, primeiramente, né, por Deus, claro, e por conta própria, né, parece muito que por conta própria. Claro, com certeza teve algumas pessoas que ajudou por trás ali, por detrás,
mas eu digo conta própria porque não teve um clube, né? E que ainda assim tem valências acima da média de alguns aí. Tem valências acima da média de alguns aí que estão ricos já no futebol, tá? Mas não Rapaz. podemos colocar no atleta a responsabilidade de resolver os problemas do Vitória no lado do campo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja que eu estou pedindo minutos, estou pedindo que eleve o nível dele de massa, de entendimento, tal, de treinos também, né, do alto nível, do mais alto nível, e vá dando minutos ao cara, 3-5, 3-5, que eu acho que ele vai já aparecer fazendo mais do que o que fez o Lucas Silva, por exemplo. O jogador que precisa, como eu falei, se ambientar ao novo desafio e aos poucos ir ganhando espaço e confiança, Marcos. Onde quer que a mamãe dele esteja, certamente estaria muito feliz, né, de ver o filho dela galgando esse êxito. Ele perdeu a mãe ano passado, Adson. E aí como eu falei, né, ele tem uma história de vida, Imagine. tem uma história de vida emocionante, cara. Um dia ele vai contar, você vê que até ele dá entrevista e tudo, mas ainda tem que aprender a se comunicar, porque a Série A também exige isso. Enfim, eu torço tanto por esse cara, bicho. Eu espero que seja uma situação assim. Pô, o cara surgiu com 23 anos, já bateu a Europa. 27 anos na Europa, meu sonho é por isso. Só que tem um processo a ser prosseguido. Qual foi o processo? Teste na Juazeirense. Aprovado. Passou no teste também do profissional da Série A do Baiano, aprovado. Foi para um time como o Vitória, aprovado. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. O canal do Dinâmico deseja isso ao Anderson Pato. Não só o Pato, como qualquer garoto que está querendo ascender aí também, você que está assistindo. E sonha, persista. Esteja preparado quando a oportunidade chegar. Faça igual o Pato. A oportunidade quando ela chegar, esteja preparado. Ele estava, abraçou a primeira e agora tem a segunda, que é no Esporte Clube Vitória. Agradeço ao Adson por estar aqui até esse momento e quero sua opinião. Você que está aqui até o final do vídeo, comente aí. Qual a sua avaliação para esta contratação do Anderson Pato? Comente aí que eu vou responder às pessoas que comentarem sobre o Anderson Pato. Adson, querido, muito obrigado. Fica com Deus, meu irmão. E tô na expectativa mais ainda, então, sobre o Anderson Pato agora, viu? Obrigado, Marcos. Fica com Deus também. E esse jogador tem força e potência, tá? Não é aquele beirada que o Vitória tentou com uns beiradas do Atlético de Alagoinhas, já tentou com beirada do Bahia de Feira, mas esse tem explosão. Olha aí, tá vendo? E mudança de direção também, né? Tem drible, que a mudança de direção é o drible. É isso mesmo. Tá vendo? Eu te perguntei porque na hora que eu perguntei a você, passou um lance assim. Finta, eu já chamo finta de firula, né? A finta já é diferente, é aquela jogada de efeito, uma firula que o Ronaldinho Gaúcho tem, que o Neymar Robinho. às vezes fazia, que o Vinícius Júnior às vezes faz, um balão e tal, aí já é finta. Drible é mudança de direção. Massa. Ó a diferença aí. Aprenda com a Adson. Esse quadro é pra você aprender também, como eu aprendo bastante. Beleza, então. Pessoal, compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo nos grupos do WhatsApp aí, pra galera pegar a visão sobre o Anderson Pato, na opinião do Adson. Um abraço a todos. Pato, sucesso pra você. Familiares do Pato, não deixe que ele perca aquela essência que eu vi lá na Copa do Dinâmico. Por favor. É isso que Deus está abençoando pra ele galgar tanto êxito assim. Abraço e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!